Olá, alunos, alunas. É um prazer estar com vocês trabalhando os temas de educação especial e educação inclusiva. De início, já desejo boa sorte a cada um, cada uma que está estudando, que está se preparando para o concurso, para os concursos. Então, desejo boa sorte a todos. Bom, eu sou o professor Rodrigo, sou graduado em matemática, tenho duas especializações, uma em ensino de matemática, a outra em Libras e educação de surdos. Também sou mestre em educação matemática e doutor em educação. Tenho atuado já há alguns anos fazendo pesquisas, publicando artigos, livros na área tanto da educação matemática, da educação inclusiva e da educação de surdos. Bom, nessas aulas nós vamos conversar muito sobre a educação inclusiva, aliás, sobre a educação especial numa perspectiva de educação inclusiva. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho de algumas questões históricas relacionadas à educação especial, e a seguir nós vamos trabalhando os conceitos, as temáticas, as legislações que estão relacionadas a essa área, que é uma área ampla e uma área de grande relevância na área da educação. Antes de entrar no mérito da questão histórica, falar das leis, eu só gostaria de lembrar que a educação especial, ela é uma área dentro da educação, então é uma ramificação. Na educação, nós temos várias ramificações, né? A educação especial é uma dessas, e quando nós falamos de educação especial, nós estamos tratando de um grupo específico de pessoas. Temos uma definição de quem é o grupo, de quem é o público-alvo da educação especial. Então, nós vamos falar daqui a pouco quem são essas pessoas, público-alvo da educação especial, e ao longo de nossas aulas iremos também distinguir um pouco, né, qual a diferença de educação especial para a educação inclusiva. Já de início, eu, né, vou adiantar um pouco sobre este assunto, porque ele é relevante, ele causa algumas confusões. Quando falamos de educação especial, estamos tratando, né, o público-alvo são as pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, pessoas com altas habilidades de superdotação. Este é o público-alvo da educação especial. Quando nós falamos de educação inclusiva, nós estamos falando não apenas deste grupo, estamos falando deste grupo também, estamos falando da educação especial, mas estamos falando de uma educação para todos. Então, quando falamos em educação inclusiva, nós temos que pensar em propostas metodológicas, práticas pedagógicas que vão incluir todas as pessoas no ambiente escolar. Então, quando falamos de educação inclusiva, nós ampliamos a discussão. Aí nós podemos falar sobre questões de gênero, raça, questões de religiosidade, tudo isso, tudo que envolve questões de preconceito, discriminação, vai ser debatido na educação inclusiva. Quando nós falamos de educação inclusiva, nós usamos este termo, né, inclusão, debatemos sobre este termo, inclusão. Por quê? Porque, infelizmente, ainda existe exclusão. Se não houvesse exclusão, não precisaríamos falar de inclusão. Então, a inclusão deve ser para todos, deve ser garantida a todas as pessoas. E aqui iremos focar, né, centralizar essas discussões, no âmbito escolar. Então, quando falamos de inclusão, estaremos falando de inclusão escolar. Quando falamos de educação especial, estamos direcionados para aquele público-alvo que eu acabei de mencionar. Bom, agora trazendo um pouquinho da questão histórica, nós temos muitos relatos históricos de que as pessoas que tinham qualquer deficiência, elas eram deixadas à margem da sociedade. Então, se a gente pensar, por exemplo, Grécia Antiga, em outras épocas e outras civilizações, as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram muitas vezes até sacrificadas.
Então, tinha algumas sociedades que determinava que a família, ao descobrir que o seu filho, sua filha, tivesse alguma deficiência, eles tinham que sacrificar o próprio filho, tinha que eliminar, matar. Então, nós temos relatos muito trágicos em relação às pessoas com deficiência ao longo da história. Passamos por um período que nós chamamos de segregação, onde as pessoas com deficiência não eram mortas, elas não eram totalmente excluídas, mas também elas não eram incluídas. Quando falamos de segregação, é um período, né, histórico em que pessoas que fugiam do padrão de normalidade, e aí precisamos de ter um cuidado com este termo, porque o padrão de normalidade, ele é definido pela própria sociedade. Então, quem não se encaixava nesse padrão ficava à margem, ficava de fora, ficava de lado das ações, das atividades. Então, quando falamos, por exemplo, numa escola especial para pessoas com deficiência, hoje a compreensão que se tem é que uma escola especial, ela é segregatória, porque as pessoas com deficiência, por não serem do padrão estabelecido pela própria sociedade, essas pessoas não tiveram o direito de frequentar a mesma escola que as pessoas sem deficiência. Então, elas ficavam numa escola separadas, ou seja, segregadas. Este período de segregação, ele existiu por muitos anos e, infelizmente, há momentos que nós observamos ainda atitudes segregatórias com pessoas com deficiência. Bom, hoje muito menos, graças às várias lutas da comunidade, das pessoas com deficiência, e o resultado dessas lutas constantes são as várias legislações que vão surgindo ao longo dos anos. Então, nós temos hoje no Brasil muitas leis para garantir às pessoas com deficiência o direito de acesso, permanência e inclusão nos diversos espaços sociais, dentre eles a escola. Bom, graças a essas lutas, nós passamos, né, saímos de um período muito marcado pela segregação, passamos por um período chamado de integração. A integração é uma tentativa de integrar as pessoas com deficiência nas escolas regulares ou nas escolas de classe comum. Então, as pessoas com deficiências podiam se matricular em escolas regulares, eram integradas nessas escolas, mas muitas vezes elas não tinham o direito garantido de participar das mesmas atividades. Muitas vezes existiam classes especiais dentro de escolas regulares. Então, este período de integração, muito marcado na década de 70, 80, até na década de 90, era isso que acontecia. Pessoas com deficiência frequentando escolas regulares, porém não tendo ainda todos os direitos de participação garantidos. E o que acontecia muitas vezes era a evasão escolar dessas pessoas. A partir da década de 90, principalmente, surge um movimento internacional de inclusão de todas as pessoas. Então, nós estamos ainda neste processo de implementação da inclusão. Na proposta de inclusão, todas as pessoas têm direito de frequentar qualquer escola, todos os espaços, tendo acesso garantido, participação garantida em todas as atividades. Então, por exemplo, se uma criança é surda, ela tem o direito de se matricular numa escola regular, de estar na mesma classe que os outros colegas, e mais, ela tem o direito de um intérprete de Libras,
ela tem direito de um material específico, ela tem outros direitos, né? Dependendo da deficiência, tem direito a um professor de apoio, tem direito a frequentar uma sala de recursos multifuncionais, que nós falaremos a seguir. Então, todas essas questões que eu estou colocando é para garantir a permanência e a participação das pessoas com deficiência no espaço escolar. Então, quando nós garantimos tudo isso, aí de fato a inclusão estará acontecendo. Bom, essa imagem que vocês devem estar vendo no slide é só para exemplificar o que eu acabei de dizer. Então, vejam, a imagem à esquerda. Todo mundo que é diferente está do lado de fora. Todo mundo que é igualzinho, que está marcadinho de verde, está dentro do círculo. Ou seja, tem um padrão, o padrão é ser verdinho, neste caso. Todo mundo que é verde está dentro. Todo mundo que é diferente está fora. Então, quem é vermelho, azul, amarelo, está fora. Está excluído. Quando passamos para um período de segregação, todo mundo que é diferente daquele padrão estabelecido vai ficar juntinho, porém fora, separado do grupo de pessoas padronizadas, de pessoas sem deficiência no caso. Então, podemos lembrar de escolas especiais. Todo mundo que tem a deficiências fica na mesma escola. As pessoas sem deficiência em outra escola. Então, chamamos esse período de segregação. O período de integração, todo mundo que é diferente vai vir para dentro do grupo. Vejam, a terceira imagem. Então, todo mundo está ali dentro da mesma escola em relação às pessoas sem deficiência. Porém, estão ainda separados, porque estão todos juntos numa sala especial. E agora a proposta, né, que é a imagem superior, todo mundo junto e misturado. Essa é a proposta de inclusão que nós vivenciamos atualmente. Muitas pessoas criticam esse modelo, acham que não funciona, mas nós temos tido muitos avanços em relação a isso, né? Muitas pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação científica e mesmo avaliações externas têm mostrado que esse processo de inclusão tem acontecido de forma lenta, mas tem acontecido e sido muito interessante. Pessoas que há até 20, 30 anos atrás não podiam frequentar nenhuma escola por diversos motivos, ou não saíam de casa, hoje essas pessoas estudam, se formam, trabalham, tem várias iniciativas para serem inseridas no mercado de trabalho. Essas pessoas têm independência financeira, viajam. Então, quando nós vemos isso hoje, é reflexo dessas lutas e dessas leis que vão garantindo a inclusão das pessoas, não só no espaço escolar, mas em vários outros espaços. Bom, agora falando um pouco mais direcionado para o Brasil, quando nós pensamos nas legislações, nas iniciativas para garantir, aliás, em relação à educação especial no Brasil, nós temos, de acordo com os relatos históricos, que os primeiros movimentos, as primeiras iniciativas começam no século XIX, com Dom Pedro II, quando ele cria algumas escolas especiais no Brasil. Então, nós temos três escolas que marcam este período. A primeira, em 1854, que foi a criação do Imperial Instituto de Meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Hoje, essa escola se chama Instituto Benjamin Constant, ou IBC. É uma escola que ainda existe,
está localizada no Rio de Janeiro. Na época, ela foi criada para atender crianças, né, alunos cegos. Era uma escola de caráter especial, e que hoje ela se ampliou, hoje ela está diretamente ligada ao governo federal, ao MEC. Da mesma forma, foi criado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, né? O nome hoje já não é esse. O nome hoje é Instituto Nacional de Educação dos Surdos, ou INES. O INES fica no Rio de Janeiro também. E quando foi criado, né, foi criada uma escola especial para atender crianças surdas do Brasil inteiro. Então, essas duas escolas foram criadas assim muito perto uma da outra, né? A primeira em 1854, a segunda em 1857, pensada em um público específico. Mas nós trazemos essas escolas como marco importante em relação à educação especial, porque a partir daí a gente vê iniciativas para atender o público que era totalmente segregado ou excluído até então. Em 1926 é criado o Instituto Pestalozzi, né, uma escola para atender pessoas com outras deficiências. 1956 é criada a primeira APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Bom, então, todas essas instituições escolares que eu acabei de mencionar, elas marcam uma certa preocupação, uma certa discussão para educar, alfabetizar as crianças, as pessoas com deficiência, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiências intelectual e outras. Bom, a partir disso vão surgindo algumas demandas, vão surgindo algumas iniciativas para garantir outros direitos às pessoas com deficiência. Então, nós podemos observar que uma primeira legislação se dá em 1961, vejam como é recente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vejam que é a LDB ou LDBN. A LDB de 1961. A LDB teve outras modificações. Tivemos outra LDB, né? Tivemos mudanças na LDB em 1971 e depois 1996. Bom, na LDB de 1961, nós já tivemos ali um reconhecimento da educação especial. Depois nós vamos falar isso mais a fundo. 1973 foi criado o Centro Nacional de Educação Especial. 1988 tivemos a Constituição Federal, que foi também, obviamente, um grande marco, porque ela traça algumas questões da educação como um todo. Em 1994, tivemos a Política Nacional de Educação Especial. Em 2002, o reconhecimento da língua brasileira de sinais. Então, tivemos uma lei para reconhecer a Libras como uma língua. Em 2003, o Ministério da Educação criou o programa Educação Inclusiva. Então, vejam quantas legislações foram surgindo a partir daí. E depois eu vou falar um pouco mais com calma de cada uma delas, porque são legislações que de fato são importantes e que têm impacto direto na educação básica. Essas leis garantem uma série de coisas para as pessoas com deficiência e para a educação, inclusive verbas, né, recursos financeiros. Em 2008 foi criada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Este documento, ele é muito importante, vou disponibilizar para vocês, sugiro que todos leiam, porque inclusive ele traz um histórico, ele traz outras legislações anteriores, né? Comenta algumas legislações, comenta algumas questões históricas e traça a proposta a partir daí. Então, este documento
eu entendo que ele é essencial à sua leitura. Em 2015, tivemos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, é uma outra lei muito importante e ela, em um dos seus artigos, em um dos seus capítulos, ela vai falar especificamente sobre a questão da educação, porque essa lei já é mais ampla, né? Ela não trata apenas da inclusão educacional. E uma última legislação também, não menos importante, que é sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos, que foi recente, 2021. Essa legislação, na verdade, foi uma mudança que ocorreu na LDB de 1996. Nessa mudança, instituiu-se a educação bilíngue como uma modalidade de ensino. Então, a partir de 2021, os estados e municípios podem criar escolas bilíngues de surdos. Depois eu vou explicar, nós vamos ter uma aula específica para tratar sobre isso. Mas, assim, só para não deixar vocês também sem nenhuma informação, a educação bilíngue de surdos é uma escola em que propõe que todo o ensino se dá em Libras como primeira língua e português escrito como segunda língua. Como eu disse, depois conversaremos com calma sobre essa temática, porque é uma temática ampla, com muitos detalhes a quais nós precisamos estudar. Bom, para fechar essa primeira parte, eu trouxe aqui uma questão, na verdade, de uma prova de educação especial para professor de educação básica da Prefeitura Municipal de Campinas, em 2008. E é uma prova da FGV. Então, vejam, eu vou ler e a gente vai pensar nessa questão, na resposta dessa questão. O enunciado fala o seguinte: por um período considerável, o objetivo maior da educação especial foi a integração dos ditos deficientes na sociedade. O termo integração era usado, letra A, para acelerar o processo de aprendizagem de crianças deficientes. Bom, de acordo com o que nós vimos, a integração foi criada nesse sentido? Acelerar o processo de aprendizagem? Não, não é isso. Letra B, para impedir a inclusão de jovens pobres nas classes especiais. Então, de acordo com o que nós acabamos de ver, não tem nada a ver com jovens pobres, né? Estamos falando de pessoas com deficiência. Letra C, lutar contra as desigualdades entre crianças normais e anormais. Não, também não é isso, não é uma luta contra a desigualdade. Quando nós falamos de integração, a gente está falando de colocar pessoas com deficiência no mesmo espaço das pessoas sem deficiência. Então, e a gente nem trata o termo dessa forma, né? Crianças normais e anormais, né? O que seria normal e anormal? Então, também não faz muito sentido. Letra D, burlar a legislação do período. Não, também não. E por último, de acordo com o que nós acabamos de falar até agora, a letra E é a alternativa que vai se enquadrar, que vai ser para representar o processo educacional dos alunos especiais em escolas comuns. Então, os alunos com deficiência que passaram a integrar as escolas comuns, este processo é representado pela integração, o que nós chamamos de integração. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisinhas nessa questão. Primeiro, é uma questão já bem antiga, de 2008. Então, muitos termos que são usados aí já nem são mais considerados adequados. Por exemplo, o termo alunos especiais. Hoje nós não utilizamos este termo mais. Hoje o termo correto é alunos com deficiência ou alunos sem deficiência. Pensando numa questão mais ampla,
Aluno especial é todo aluno, né? Enfim, então só queria destacar isso, que os termos foram se modificando ao longo do tempo. Mas nós vamos falar sobre isso com mais calma, sobre essas terminologias, nomenclaturas. Na próxima aula a gente já discute um pouco mais sobre isso. Bom, então só para fechar, no caso aí a resposta correta é a letra E, para retomar aquele conceito de integração. Bom, até daqui a pouco, até a próxima aula. Um abraço.